Olá, olá! Nós estamos aqui para uma palestra sobre o futebol moderno, né? O título da palestra é Futebol Moderno, da Iniciação ao Profissionalismo. Então, é com grande prazer, uma satisfação muito grande, que eu dou boas-vindas ao nosso querido professor Marcelo Guimarães, uma autoridade aí no assunto futebol, já com uma larga experiência e que vem para abrilhantar aqui o nosso congresso, trazendo para a gente aí um pouco desse seu conhecimento, né, e toda a sua experiência sobre o futebol moderno. Brevemente aqui, o Marcelo, ele é formado em Educação Física, bacharel em Educação Física pela Unesp de Rio Claro, especialista em Ciências e Tecnologia pela Unesp Presidente Prudente, técnico de futebol profissional de base e instrutor da CBF Academy. Além disso, tenho uma honra e um prazer muito grande dizer que o Marcelo é meu amigo de infância, de Piracicaba, né? E que é um orgulho grande ver ele hoje brilhando aí, tanto na área acadêmica, dentro das universidades aí, quanto também toda essa formação e essa contribuição que ele traz hoje para técnicos, né, e profissionais da área do futebol. Marcelo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E agora eu solto a bola para a fera aí. Olá, Zé, José Alexandre, tudo bem, professor? Prazer estar falando com você. Acho que das coisas boas, né, de todo o conteúdo que o Congresso está oferecendo para todo mundo aí, eu poder te reencontrar, para mim, pessoalmente, obviamente, foi muito bacana. Então, é um prazer enorme poder contar um pouquinho da minha trajetória e poder estar participando, né, do 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação e espero poder contribuir ao máximo, tá bom? Então, José, é um prazer falar com você, com todos os alunos, todos os participantes. Eu sei que abrange mais áreas além da educação física, né? É um congresso muito grande e cada vez mais tradicional. Então, mais uma vez, é uma honra e um prazer e espero contribuir com o tema que eu tanto amo, né? E que eu dediquei praticamente aí toda a minha vida, que é o futebol. Tá? Então, o tema da palestra é o futebol moderno, da iniciação ao profissionalismo. É óbvio que é muita pretensão, né, a gente querer abordar todos os aspectos do futebol, mas é só para a gente dar uma pincelada do que está acontecendo com as categorias de base no futebol do Brasil e quais são os aspectos a serem treinados no futebol do futuro, né? Acho que esse é o grande segredo e o tema também aí do nosso simpósio, né? Tecnologia. Então, ver para onde que o futebol está caminhando. Tá? Eu sou o professor, mais uma vez, lembrando, o professor Marcelo Guimarães. A minha trajetória no futebol, eu costumo brincar que eu passei por quase todas as áreas do futebol, né? Como o professor José Alexandre falou, eu sou bacharel em educação física e na época que a gente se formou, o mercado era fechado praticamente para ex-atletas, né, de futebol. Então, era muito difícil um professor entrar no meio do futebol sem ter sido ex-jogador. Isso, obviamente, que mudou. Tem espaço para todo mundo, desde que estude o jogo. Então, um breve resumo, eu me formei como educador físico, comecei trabalhando como preparador físico, depois virei auxiliar técnico, analista de desempenho, trabalhei em categorias de base, categorias profissionais, né? Fui galgando aí devagarzinho pelo interior de São Paulo, o futebol, e até cheguei ao cargo aí em alguns lugares como coordenador metodológico, né? Aquela figura que monta a ideia que o clube tem em termos de treinamento para toda a categoria de base. Então, vou passar basicamente para vocês aí a minha trajetória. Comecei como aluno na Unesp de Rio Claro, depois fiz minha pós-graduação na Unesp em Presidente Prudente, mas lá na Unesp já comecei a dar os primeiros passos, fazendo estágio e estudando futebol, né? Depois eu fiz estágio na equipe do União São João de Araras, aí passei pelo clube, pelo Belo Clube, o Clarense, aí tive aí 4 anos no Oeste Paulista, depois Grêmio Barueri, Grêmio Prudente, fiz estágio com o Roberto Magiano da Fiorentina em 2014, aprendi bastante sobre o sistema defensivo, mas enfim,
Fui técnico profissional da equipe do Corinthians e Presidente Prudente, do Presidente Prudente Futebol Clube, auxiliar técnico do novo Grêmio Prudente, fiz assessoria, né, para o CSA, para o Centro Esportivo Alagoano, fui coordenador geral das categorias de base do CRB, meu último clube agora era o Oswaldo Cruz, como técnico profissional, e agora estou me dedicando aí praticamente integral à CBF Academy, aos meus projetos de assessoria online e presencial, também para clubes e jovens treinadores, e também sou comentarista na TV Bandeirantes do interior, aqui da região de Rio Preto, tá bom? Presidente Prudente. Uma coisa muito bacana que eu gosto de frisar, que sempre tem essa discussão ridícula, né? Se quem deve ser o treinador ou quem deve trabalhar com o futebol. Eu tenho a minha visão de que todos devem ter oportunidade, desde que juntem duas coisas, né? Dois aspectos. A ciência, que ela vem da academia, né? Da faculdade, da universidade, e a vivência. Essa vivência você não precisa ter sido jogador para conquistá-lo. Se você foi jogador, você tem uma vantagem boa, né, de ter vivido anos dentro do campo. Mas o que você precisa, o que todos precisam é atrelar a ciência à vivência. Ah, e se eu não fui jogador, como que eu vou ter essa vivência? Pô, estagiando, indo em projetos sociais, assistindo aos jogos, fazendo ações bem próximas à beira do campo, observando treinamentos, participando de treinos de escolinha. Existem N ações que você pode fazer para desenvolver a vivência em campo, tá bom? Então, quando você junta a vivência com a ciência, a gente cria a eficiência. Então, aqui a gente quebra aquele tabu de que só o ex-jogador pode ser o treinador ou de que só o acadêmico pode ser o treinador. Se o acadêmico não sair da faculdade, da universidade, e não procurar essa vivência, ele nunca vai saber como que é o dia a dia, né, do futebol. Então ele tem que colocar o pé na grama, ele tem que pegar a bola atrás do gol, ele tem que carregar água, ele tem que ter o dia a dia para saber como que é essa vivência. Então, se eu juntar a ciência com a vivência, eu tenho eficiência. E é óbvio que é uma coisa que eu sempre brigo, é que essa ciência, tá? Ela deve ser aplicável, tá bom? Não aquela ciência para inglês ver, né? Então, muitas vezes a universidade, ela teve a porta fechada nos campos de futebol, porque a universidade produzia ciência com os atletas, ia lá, coletava lactato, colocava jogador dentro da banheira de gelo, mandava o cada 10 voltas no campo, e colocava isso, tirava aquilo, o jogador sofria, atrapalhava a semana, o microciclo do treinador, e na hora da contrapartida de dar algo de bom para a equipe, simplesmente muitos pesquisadores publicavam os artigos e não explicavam o que eles coletaram e como aquilo poderia contribuir para o futebol. Então, ficou uma briga durante anos, né? Porque a ciência produzida, às vezes, ela não era aplicada em campo. Então, quando a gente faz a ciência, a gente tem que pensar nela em prol do futebol também, né? Não só da pesquisa, mas em prol do futebol. Então, essa ciência que é aplicável, ela é bem-vinda, tá bom? E eu, como sempre fui professor acadêmico, em todas as equipes que eu trabalhei, eu sempre procurei levar a ciência, mas aquela ciência consumível, aquela ciência que seja útil para a minha equipe, tá bom? Então, sempre é buscar a ciência e a tecnologia, mas de uma forma que ela seja aplicável. Aí, para fazer uma introdução, né, uma breve introdução, a gente se auto-intitula o país do futebol, porque a gente tem o rei do futebol, né? Tivemos, né? Mas eterno, mas é o Rei Pelé, a rainha do futebol, o rei do futsal. Só que uma discussão bem grande acontece se a gente continua produzindo os mesmos talentos de antigamente. Será? Talvez sim, talvez não. Talvez o futebol hoje não dependa mais apenas da parte técnica, e por isso a gente acha que também não tenha mais talentos como antigamente, o futebol mudou, mas o que a gente vê é que realmente o brasileiro está procurando, a gente está carente de ídolos, né? Mas isso é
uma conversa para outra hora, mas uma coisa que a gente tem que refletir é: será que a gente ainda continua sendo o país do futebol? Talvez pelos 5 títulos e por ser o maior vencedor do mundo, né? Mas atualmente, será que somos? Então, aqui a gente vê muito uma hegemonia europeia no futebol mundial, tá? Basta. Esse Mundial de Clubes foi bem bacana, né? Que mostrou que a gente está atrás, mas também não tão atrás da Europa em termos de treinamento. Mas uma coisa é clara: se a gente pegar a Comebol, né? Que é onde o Brasil pertence, a Federação a CBF pertence à Comebol. Então, e pegar os clubes da UEFA, os clubes europeus, antes da União Europeia, a gente tem um panorama, e antes da Lei Bosman também, um panorama, né? Esse panorama era o seguinte, que até 95, a América do Sul tinha mais títulos de clubes, de mundial de clubes, né, do antigo formato, mas enfim, tinha, do que a Europa. A partir de 95 para cá, isso se inverteu. A UEFA simplesmente passou a dominar os títulos, né, em quantidade. 23 para a UEFA e somente 6. Isso mostra que realmente o futebol europeu ele evoluiu, tá? Mas evoluiu por vários fatores, e eles são discutíveis, né? Um deles foi a criação da União Europeia, que a partir de 93, 92, por aí, é, as equipes europeias poderiam contratar mais jogadores da América do Sul de qualquer outra parte do mundo, porque até então, uma equipe como o Chelsea, por exemplo, poderia, se contratasse um italiano, esse jogador era considerado estrangeiro, um francês era um estrangeiro, né? Então, como o mercado europeu, o italiano e o francês já não eram mais estrangeiros para o Chelsea na cota, né? Então, a partir dessa data, triplicou a saída de jogadores brasileiros para o mercado europeu. Então é muito comum a gente ver muitos jogadores que a gente nem conhece na seleção brasileira, mas que foram para lá muito cedo. Alguns se naturalizaram e outros foram porque teve realmente essa saída precoce. E aí o Brasil é um mercado exportador e ficou muito precoce esse mercado. E aí os jogadores nossos fortaleceram as equipes europeias e alguns até se naturalizaram, né? E jogaram por outras seleções. Tá bom? Esse é um dos grandes quesitos do porquê que o Brasil, as equipes brasileiras perderam força em relação aos europeus, né? Dados estatísticos. Uma coisa para a gente pensar também, é só uma breve introdução sobre a realidade, né, do futebol brasileiro e mundial. A maioria dos atletas no mundo, mas principalmente no Brasil, nasceram no primeiro semestre. Isso mostra que a divisão dos campeonatos em termos cronológicos, ou seja, de tempo, ela não é muito favorável para quem nasce no segundo semestre, porque a gente sabe que um atleta que nasce no segundo semestre, ele tem uma diferença maturacional muito grande para aquele que nasce no primeiro semestre. Então, isso mostra que muitos treinadores das categorias de base optam pelos jogadores mais fortes. Esses jogadores mais fortes resolvem o sub-15, resolvem o sub-13, porque tem força física. E, obviamente, eles jogam mais, têm mais oportunidades, se desenvolvem mais. Então, isso é um olhar estatístico, uma realidade, né? E infelizmente acontece em quase todo mundo. Tá? Alguns países já estão fazendo campeonatos pela idade biológica, né? Biobading, e não simplesmente pela idade cronológica. Isso no Brasil acontece, a maioria dos jogadores nasceram no primeiro semestre e a segunda, né? Então, a criança que nasce em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tem uma chance bem menor de ser jogadora de futebol em relação àqueles que nascem no primeiro semestre. Então, é uma crítica bem pesada e uma coisa que a gente tem que tentar mudar, né? Nós, treinadores, clubes, algumas federações, fazendo campeonatos com idades não mais de 2 em 2 anos, mas de 1 em 1 ano. Algumas federações estão tentando fazer alguns campeonatos com as crianças que nascem em outubro, novembro, dezembro, jogarem com as crianças que nasceram no outro ano, né? Então, assim, dá uma fortalecida um pouquinho mais para essas crianças que nasceram no fim. Tá? Mas isso mostra que a gente tem um processo equivocado de seleção de talentos, né? Do futebol brasileiro e mundial até. Mas olha que curioso, esse aqui é uma pesquisa rápida que eu fiz. As seleções de 58, 62 e 70, os jogadores nasceram na maioria no primeiro semestre, no segundo semestre, ao contrário do que acontece no futebol moderno. Ou seja,
Isso mostra e prova de que antigamente o futebol era muito mais técnico, né? E não se importavam tanto com a estruturação das categorias de base. Então, quando o futebol era um jogo mais técnico, não tinha muito problema de que em qual mês a criança nasceu. Jogava quem realmente tinha mais técnica. Com o avançar do futebol e o futebol moderno, de força, lá pela década de 70, principalmente 74, com a entrada da laranja mecânica, né, da Holanda de Cruyff, isso inverteu. A maioria dos jogadores são os que nasceram no primeiro semestre, tá bom? Outra realidade do futebol brasileiro, a grande maioria dos atletas nasceram no Sudeste, principalmente em São Paulo, principalmente por causa do grande poderio econômico e das grandes competições que acontecem nesse estado. Uma criança que nasceu em São Paulo, ela compete muito mais do que uma criança que nasceu no Acre, por exemplo, né? Ano passado eu tive a oportunidade e a graça de rodar em 15 estados do Brasil, e a maioria deles, principalmente na região norte, onde a gente vê aí que praticamente não temos jogadores atuando na primeira divisão do Campeonato Brasileiro profissional, os campeonatos estaduais tinham lugares que duravam apenas 15 dias. Então, como que uma criança que quer se desenvolver vai jogar um campeonato de apenas 15 dias, né? Por mais que ela treine, ela precisa da competição. A competição é importante para a formação, é um meio de formação, né? A competição não é o fim, mas é o meio da formação. Então, a gente vê nos lugares onde tem as maiores competições, o maior poderio econômico, é óbvio também, tem a densidade demográfica, né? A região sudeste ela é mais populosa, porém, não justifica ser 135 vezes mais importante do que um estado do norte, como São Paulo, por exemplo, que tem a grande maioria dos atletas, né? São Paulo e Rio de Janeiro, atletas revelados aí que jogam o Campeonato Brasileiro, tá bom? Então, isso mostra que o poderio econômico interfere muito na seleção e no desenvolvimento de talentos no Brasil, né? Se a gente comparar aqui também, é uma curiosidade que eu trouxe para vocês, jogadores que já atuaram na Copa do Mundo, tá bom? Depois eu coloquei a de 22 também, né? Aí o Sudeste revelou, ou cedeu 65% dos atletas. A região Norte, apenas 1% dos atletas que disputaram Copas do Mundo nasceram na região Norte, né? Então, isso mostra que o Brasil tem muita criança que não é bem aproveitada, então a gente precisa melhorar. O trabalho que a Academy, né, as licenças da Academy, da CBF vem fazendo, vai contribuir muito para isso, tá bom? Porque geralmente nessas regiões do norte, né, na região norte principalmente, e centro-oeste, são escassos o acesso a treinadores, acesso a centros de treinamentos, e a Academy tem melhorado muito isso, a CBF também tem agora, né, o novo presidente tem colocado aí bastante centros de desenvolvimento, então acho que o futebol brasileiro tem uma tendência de, daqui 5, 10 anos, revelar mais jogadores na região norte e centro-oeste, tá bom? Que é importantíssimo, né? Aqui é para ir bem de encontro àquilo que eu falei para vocês, de quem nasce no primeiro semestre, no segundo, por incrível que pareça, se você observar a imagem dos garotos à sua direita, eles participam da mesma categoria, o sub-15. Só que, obviamente, como que você vai jogar o garoto número 1 aí, que é o maior, se ele jogar com o número 2, provavelmente ele vai vencer, tá? Mesmo que ele não seja tão talentoso. Pode ser que seja também talentoso, mas o que significa? Significa que o garoto número 2 ainda é pré-púber, tá? Ele ainda não teve a maturidade dele, né? Mas na idade cronológica, ele tem a mesma idade cronológica do garoto grande, que provavelmente já é pós-púber, ou seja, ele já passou a puberdade dele. Então, o garoto número 2 ainda vai se desenvolver fisicamente, tá? E o que que acontece quando esses atletas treinam e jogam juntos? O número 1, obviamente, vai levar vantagem. E além de levar vantagem, os que são pós-púberes, né? Os que são, ou seja, que demoram, tem uma puberdade tardia, uma maturação tardia, eles se machucam 2 vezes mais do que os outros atletas, seja por trauma, obviamente que se trombar vai machucar, ou seja por tentar acompanhar o ritmo de treino, aí eles têm lesões musculares também, por tentar acompanhar os atletas que já estão prontos para aquele tipo de treinamento. Ou seja, a gente tem que olhar
o máximo possível de carinho e a individualidade biológica de cada um para desenvolver esse talento no futebol brasileiro. Muitos clubes não têm essa paciência e não têm, talvez, essa competência de estar tendo esse olhar. É tudo imediatista no futebol brasileiro, né? E a gente acaba desperdiçando muitos talentos por causa disso, né? A pressão. Outra coisa que atrapalha muito o desenvolvimento das crianças é que o clube e a família do Brasil deveriam ser apoio, suporte. E o que a gente vê é o contrário, né? O clube deveria suportar e ajudar o desenvolvimento do atleta. Mas o que a gente vê é uma pressão contrária, em que muitos clubes e família pressionam os atletas, tá? Então, por que pressiona? Tem muita família carente que acha que o filho vai resolver o problema dela, né? Sendo um jogador. Então, é uma pressão muito grande. Tem clube que pressiona o atleta também para que se desenvolva rápido, para que consiga dinheiro. Muitos clubes do interior conseguem grandes quantias de dinheiro, mas se fizerem o trabalho correto, né? Mas às vezes faz o trabalho errado e pressiona o atleta. Então, a ideia correta é a família e o clube serem a base e o apoio de sustentação, e não ao contrário. E é isso que a gente vê, infelizmente, no Brasil. A família e o clube pressionam o atleta, tá bom? Qual que é o ambiente ideal para se revelar um jogador de futebol? Segundo o estudo, né, agora me fugiu, do Israel Teodo, são cidades que têm o IDH, ou seja, o índice de desenvolvimento humano maior que 0,73, ou seja, escolas que tenham um bom índice de saneamento, de educação, de segurança, e, ao mesmo tempo, cidades até 220 mil habitantes. São aquelas cidades bem desenvolvidas e que ainda existe a prática formal e informal de futebol, e que as crianças ainda podem jogar com uma certa segurança em campos de várzea, ir a pé para a escola, e, enfim, são crianças que têm boa alimentação, boa segurança, boa educação, bom acesso à saúde, e ainda tem uma certa liberdade para jogar bola. Então, essas cidades, ou seja, cidades com bom poderio econômico e até 220 mil habitantes, são as que mais revelam jogadores para o futebol profissional no Brasil. E óbvio que eles nascidos no primeiro trimestre. Infelizmente, esses nascidos no primeiro trimestre é um dado que o estudo comprovou. Não é bom isso, né? Porque a gente vê que quem nasce no primeiro trimestre acaba tendo mais oportunidade pela força física e não pelo talento. Mas esse é geralmente o ambiente ideal para se formar jogadores. Então, se tem um garoto aí que nasceu em janeiro, numa cidade do interior de São Paulo, até 200 mil habitantes, e que a cidade tem um IDH bom, que a maioria da cidade de São Paulo tem, acaba revelando mais, tá bom? Aqui é como que a gente deve trabalhar esse atleta. Se você pegar as categorias aqui embaixo, né? E a taxa, vamos lá pegar dois aspectos, a ludicidade e a especificidade. Os atletas, quando são as crianças, né, que não são atletas do sub-7, eles têm que ter um treinamento muito lúdico e pouco específico. As crianças vão lá para brincar, para aprender futebol, e não só o futebol, qualquer outro esporte. Não é errado numa aula de futebol você dar queimada, você ensinar a criança a rebater, a criança a quicar uma bola. Pelo contrário, você deve usar o futebol para que a criança participe da aula, porque a gente sabe que o futebol é cultura do Brasil, então muitos querem ir para o campo por causa do futebol. E aí você usa isso para incentivar a prática, né? Então, quanto mais nova a criança, mais lúdico o treino. Com o passar dos anos, o avançar das categorias, é óbvio que o treinamento no futebol vai ficando mais específico e menos lúdico. Mas isso não significa que lá no sub-20, por exemplo, o treino tem que ser 100% específico. Mesmo no sub-20, a gente ainda carrega um pouco do traço da ludicidade, tá? Para que o jogador goste daquele ambiente. É óbvio que o aspecto desenvolvimento específico é muito maior, tá bom? Isso é para a gente evitar, eu não vou entrar tanto nesse assunto, mas é só para pincelar, para a gente evitar a especialização precoce. A gente pega muitos atletas, muitos treinadores despreparados que pegam crianças de 9 anos e dão treino muito específico antes do tempo e deixam de lado a ludicidade e o desenvolvimento multilateral. Essa criança, ela pode até apresentar um desenvolvimento rápido, né, para o jogo, específico do jogo, porém, quando ela tiver seus 13, 14 anos, ela vai ser um destaque, mas com 15, 16 ela está abandonando o esporte. E não é isso que a gente quer, né? Ela, além de abandonar o esporte, a gente não revelou um talento
e perdemos uma criança aí que vai ser provavelmente um adulto frustrado, que não vai gostar de jogar outra modalidade esportiva, não vai gostar de correr, não vai gostar de nadar, ou seja, nós fizemos um desfavor, né, não só para o futebol, mas como para toda a área da saúde brasileira, né? Então, a gente não revelou um atleta e, ao mesmo tempo, deixou uma criança, um adolescente aí lesionado, traumatizado, que não gosta de atividade física. Para quem trabalha especificamente com futebol, esse gráfico aqui, né, do Scalia, do auxílio Scalia, ele diz o seguinte, que dos 7 aos 10 anos, a criança tem que ter muitas competências gerais, que é a linha roxa, tá? Passou disso, ela entra numa fase de transição, né? Então, ela sai da iniciação e vai para a transição, que é de 11 a 14 anos. Nessa fase, ela já começa a aprender mais as partes específicas do jogo, os fundamentos específicos, as posições específicas, né? E com o passar do tempo, uma terceira curva vai aumentando, que são as competências contextuais. As competências contextuais têm a ver com a execução da técnica no jogo. Por exemplo, se você for num treino de uma equipe profissional, eles quase não treinam fundamento, treinam um pouquinho fundamento, né? Mas eles treinam mais o contexto do jogo, as transições, situações de jogo, jogos situacionais, jogos reduzidos, tá? E isso vai aumentando com o tempo. E, infelizmente, a gente vê muitas escolinhas de futebol em que crianças de 7 anos, 10 anos, estão aprendendo muito treino específico e contextual e pouco treinamento de competência geral. Então, a criança não vai se desenvolver bem, ou se desenvolver bem, vai caminhar de novo para a especialização precoce, né? Aí, para você, professor, que está estudando, e aqui eu volto também para falar até para o pessoal da fisioterapia, né, para o pessoal da psicologia, a importância, não só do aspecto técnico do jogo, mas o aspecto físico, que vai acarretar em muitas lesões, e essas lesões são traumáticas, obviamente, musculares, né, mas também lesões, aí a gente já parte para a esfera dos traumas psicológicos. Então, o acompanhamento psicológico se faz muito importante para uma criança e para o adolescente no futebol e no esporte em si, tá bom? Aí aqui, segundo João Batista Freire, o que vocês, professores, no futuro precisam aplicar para os seus atletas, né? Ensinar o futebol a todos, ensinar bem o futebol a todos, ensinar mais do que o futebol a todos e, principalmente, ensinar a gostar do futebol, tá bom? Como que uma criança se desenvolve? Esse aqui é um estudo do American Sport College, né? Program. O que ele fala nesse estudo? Ele diz que se você simplesmente jogar a bola e deixar as crianças no campo, na quadra, o nível de aprendizagem vai ser baixo. Se você chega no campo, na quadra, e explica a atividade, o nível é baixo de aprendizado, né? Agora, se você chega na quadra no campo, explica e demonstra, esse demonstrar pode ser você fazendo ou pegar uma dupla de crianças, um grupo de crianças e fazer, porque criança ela é mais visual do que auditiva, a criança precisa ver a atividade, o adolescente também, para aprender, aí o aprendizado dele já é médio. Se você chega no campo, explica e orienta, orientar e corrigir, tá bom? Mas não demonstrou, o aprendizado já melhorou um pouco. Agora, se você faz um método, né, da explicação, da demonstração e da orientação, ou seja, você chega na quadra, no campo, explica a atividade para os atletas, para as crianças, mostra como é demonstrar, e quando as crianças fazem atividade e você orienta, pronto, parabéns. Aí você vai ter, o seu aluno vai ter um nível de aprendizado alto. Por isso que é desgastante da aula, porque você tem que explicar, demonstrar e ficar o tempo inteiro corrigindo e orientando. É difícil ser professor, né? É muito mais fácil jogar a bola e ficar vendo o WhatsApp. Na minha época era ficar lendo jornal, né? Mas não é isso que a gente quer. Então, o bom professor eu preciso explicar, demonstrar e orientar, tá bom? O grande segredo do bom professor é conseguir transmitir o conhecimento para o seu atleta, tá? Uma criança de 7 anos é diferente de uma de 11, que é diferente de uma de 17, adolescente de 17, que é diferente de um adulto de 20, né? Então, muitas vezes nós, professores, temos muito conhecimento, mas não conseguimos nos comunicar com o nosso jogador.
Então, a comunicação é tão importante quanto o conhecimento. E você entender o que cada faixa etária entende, né? O que cada faixa etária tem de interesse e é capaz de fazer, é um grande passo para que você consiga se comunicar bem. Tá? Então, a forma que eu me comunico e eu ensino uma criança de 7 anos é extremamente diferente da forma que eu me comunico e ensino um adolescente de 17, tá bom? Então, o grande segredo do aprendizado não está simplesmente em você, professor, ter conhecimento. Então, estude bastante, mas se dedique também para a vivência. O que é vivência? Tá lá, conhecer as crianças, conhecer os adolescentes, conhecer os adultos no campo. Isso vai ajudar muito a sua comunicação e você conseguir externar o que você está pensando e, principalmente, fazer com que o seu atleta te entenda, tá bom? Reflitam agora, né? Estamos falando da iniciação. Vamos trocar uma frase simples. Sai o quanto foi o jogo, tá bom? E entra o como foi o jogo. Quando eu tiro a palavra quanto, eu mudo. Eu brinco com meu filho tem 6 anos, né? Eu pergunto para ele como foi o jogo. Porque se eu pergunto quanto foi o jogo, se remete à resposta simples. Foi 3-0, foi 4-0, foi 4-1. Quando eu pergunto como foi o jogo, já me remete ao processo, a tudo que aconteceu no jogo. Então, pergunte para o seu atleta como foi o jogo. Por mais simples que seja ou complexa que seja a resposta, ele vai refletir e vai pensar naquilo que aconteceu, né? Ah, foi bom, o juiz roubou a gente, o João não tocou para mim, eu não quero mais jogar com o Pedro, mas foi legal. Pronto. A criança respondeu e ela nem às vezes fala o placar, tá? Então vamos mudar, porque o quanto significa quantidade e resultado, e a base não é resultado, a base é processo. O como foi o jogo resulta processo, a pensar o que está acontecendo, tá bom? Isso é extremamente importante. Então, sai o quanto para a base e entra o como. Futebol profissional são outros 500, né? Quando a gente fala no treinamento agora, pensando no futebol profissional, a gente pensa em, ou base também, tá bom? Óbvio que para todas as categorias, mas adaptando a carga e o tipo de treinamento. A gente pensa em 5 esferas: a física, a técnica, a tática, a psicológica e a teórico-social. Sendo que a psicológica e a teórica social são praticamente negligenciadas no Brasil. Poucos os clubes se importam com o aspecto social do seu atleta de base ou do seu jogador profissional e com a parte psicológica do mesmo, sendo que é extremamente importante. Os clubes que são mais sérios e que têm bons resultados, bons cases de sucesso, são aqueles que apostam e muito na parte da preparação psicológica e teórico-social, né? Então, um atleta, ele é composto, né, em termos de treinamento, no aspecto físico, técnico, tático e psicológico e teórico-social. Integral, tá? Não só físico, não só técnico, não só tático, certo? Como que a preparação psicológica pode influenciar nesse atleta? Primeiro, ela é muito ampla, né? Discutir sobre isso, e eu sou treinador de futebol, embora eu estude muito a parte de psicologia, e já tenha licionado também na universidade, psicologia do esporte, mas, para resumir, o jogador de futebol, ele precisa, ou um atleta, né, que esteja começando, de 2 aspectos: a motivação e o controle emocional, tá bom? A motivação é o que faz ele ser proativo e o controle emocional é o que faz ele ser controlado, que faz ele ser concentrado. Samuski, que é um psicólogo, né, foi psicólogo, escreveu a principal obra de psicologia de esportes no Brasil, ele diz que o atleta tem que buscar o êxito e evitar o fracasso. O Vanderlei Luxemburgo, que muitas vezes é taxado aí, ficou folclórico, mas que é um cara extremamente importante e para a época de aí, 15 anos atrás, era um cara muito avançado para a sua época. Ele disse que o jogador tem que ter vontade de ganhar em vez de perder. A gente só não pode confundir que o medo de perder é ruim, tá, gente? O medo de perder é extremamente importante. Ele só não pode sufocar a vontade de ganhar. Então, o jogador tem que ter mais vontade de ganhar, mas o medo de perder é o que sua música diz de evitar o fracasso. Isso faz com que você seja concentrado. Olha aqui, por exemplo, um trecho do jogo da Holanda e México, né? Só vou falar o contexto para vocês.
A Holanda perdia o jogo na Copa do Mundo do Brasil, faltando 4 minutos para acabar. E a Holanda é uma das favoritas para o título. A Holanda ia ser eliminada. Mas o time holandês não perdeu em momento algum a concentração e a vontade, né? Olha que bacana. Eles estão jogando, a equipe do México defendendo, obviamente, está acabando o jogo. A Holanda ainda ataca, ó, com a área cheia, ainda tem jogador dando amplitude ali, ó, para receber a bola. Não está desorganizada a equipe holandesa, né? Não está desesperada. E agora tem um escanteio. Repara agora quando o Robin vai bater o escanteio, como ele pensa a jogada, faltando só 4 minutos. Ele olha a área, ele chama uma jogada e, por sorte e treinamento e competência, o gol sai, né? Isso mostra que é uma equipe que está extremamente controlada psicologicamente, ou seja, ela está motivada, querendo ganhar o jogo e ao mesmo tempo tem controle. O controle emocional faz você estudar a equipe adversária e explorar os pontos fracos dela. Se você só é levado pela motivação, você fica cego, né? E você toma cartão amarelo, você grita, você fala e você não estuda o adversário. Então, a motivação é o motor do carro e o controle emocional é o pneu, né? Se eu tenho muita motivação, mas o pneu está gasto, na primeira curva eu capoto, tá bom? Agora, se o meu motor é fraco, que a motivação está fraquinha e o meu pneu é muito rígido, eu também não saio do lugar. Então, o equilíbrio entre a motivação, que é a vontade de ganhar, e o controle emocional, que é o medo de perder, é extremamente importante. E isso é uma cultura europeia, tá? E tem melhorado muito no Brasil. A equipe do Palmeiras é uma equipe dessa, né? Que sempre consegue bons resultados no final do jogo. O Abel até brinca não, é o tema do livro dele, é muito sério que ele fala, coração quente, cabeça fria, né? Então é motivação e controle emocional, tá bom? E sim, a preparação psicológica influencia no rendimento técnico de uma equipe, por quê? Olha aqui, a gente tem o Zidane sendo expulso, o Felipe Melo sendo expulso e decidindo Copas do Mundo através de infortúnios, né? De nervosismo e falta de controle, tá bom? Uma coisa bem bacana que eu gosto sempre de falar para quem vai trabalhar com futebol e tem a ver também com a parte psicológica é que um time grande pode perder para o menor, né? Tem como você vencer um time mais forte? Tem, tá bom? Olha aqui os dados de um clube, né? Trabalhando no CRB, mas olha aqui nessa época aqui, ó. O Palmeiras deu 34 chutes a gol, nós tínhamos dado 2. Quem venceu o jogo? Nós vencemos, foi para os pênaltis e ganhamos, chutando 2 vezes para o gol, tá? E saímos perdendo nos pênaltis, ainda viramos nos pênaltis. Mas o que eu quero dizer com isso? O futebol é um dos poucos esportes em que existe a possibilidade do mais fraco vencer o mais forte, porque existem muitas variáveis. E, infelizmente, esse é um dos problemas também do futebol ser usado muito para apostas, né? Mas, quem for trabalhar com futebol sempre vai ter dor de cabeça. Se você estiver num clube grande e for enfrentar um clube pequeno, você vai ficar com medo de perder para um clube pequeno. Se você é um clube pequeno e vai enfrentar um clube grande, você vai ficar com medo de tomar uma goleada no clube grande. Ou seja, você vai ver sempre com dor de cabeça, tá bom? Se você for trabalhar com futebol, já se prepare. A preparação teórica ela é de extrema importância para o jogador, né? Você pode ensinar uma criança, um adolescente, vários aspectos. História do futebol, regras, gestão. Agora eu já saio um pouco da parte psicológica e vou para a parte teórica, né? Explicar técnica e tática, fisiologia, media training, e principalmente essa atual geração não sabe a importância que que as redes sociais têm, né? O perigo da rede social em termos de divulgação. Então, quantas vezes a gente viu jogador de base aí fazer uma live um dia antes do jogo, xingando ou falando que ia ganhar fácil do adversário, enfim. Então, o jogador tem que tomar muito cuidado, desde cedo aprender a se comportar em mídias sociais, em como dar uma entrevista. Você sempre está ensinando para o seu atleta atualidades, sexualidades, problemas com drogas. E aqui é uma reportagem do Cilinho. O Cilinho
É um treinador muito antigo, não se preocupe que eu vou trazer uma mais nova, mas o Sininho é o que ele falava da preparação teórica do atleta. A montar uma biblioteca em pleno vestiário do América. Essa biblioteca foi feita a partir de doações dos torcedores. São livros de história, pequenas coleções, ficção e, sobretudo, livros de autoajuda. A ideia é estimular o gosto pela leitura, a reflexão, variar as atividades dos jogadores, geralmente limitados a treinar, comer e dormir. A nossa preocupação sempre é pensar no presente e no futuro. Formar uma equipe de futebol que jogue de forma convincente, formar jogadores inteligentes e audaciosos e formar um trabalho solidário de grupo. Nesta nova filosofia do América, um time de futebol se faz com homens e livros. Isso aí foi o Selinho, né, no início da década de 90, falando da importância do jogador ser inteligente, tanto para o lado humano dele, óbvio, o lado do desenvolvimento do atleta, né, gerenciamento de carreira, mas também para o campo, tá bom? Quanto mais inteligente o atleta em campo, mais problemas ele vai solucionar lá dentro. E agora o René Simões, falando para nós, no ano passado ele vai falar do Jorge Jesus, né? É que você pode fazer o treinamento em sala. E esse treinamento em sala, lamentavelmente, eu não tinha isso no meu início de carreira. Eu teria tido um sucesso muito maior. Isso eu aprendi com o Jorge Jesus. Então, gente, é só para vocês terem ciência que é muito importante desenvolver o lado psicológico do meu atleta e o lado teórico social do jogador, tá bom? Que além de ser um ser humano melhor, ele vai ser um atleta que vai resolver mais problemas, vai dar menos dor de cabeça para o clube e para o treinador dentro de campo. Então, toda vez que a gente for trabalhar, a gente tem que olhar antes do atleta o homem e antes do aluno a criança, né? E aí vai facilitar muito o trabalho. Tem gente que acha que é besteira, mas não é, né? Muitos dizem que quando vão jogar na Europa, voltam atletas melhores, não pelo aspecto físico e técnico, mas para a parte tática de entendimento de jogo. Óbvio que é um choque cultural, então influencia diretamente no desenvolvimento do atleta, né? Uma coisa muito importante no desenvolvimento do jogador, que tem a ver com a parte psicológica e teórico-social, é a relação socioafetiva. Você vê aqui do lado direito do quadrinho, né, tem o Neymar, o Suárez e o Messi, né? E aqui tem uma saída de bola do Fernando Diniz, eu não vou entrar no aspecto tático, de amplitude, de jogo apoiado, de movimentação, mas é só para falar para vocês e elucidar, enquanto o vídeo roda, né? Deixa o vídeo rodar, deixa eu baixar só o volume dele. Acho que não vou conseguir baixar o volume dele. Deixa o vídeo rodar aqui. Que o Diniz sempre diz para o seu atleta ter coragem, tá? Mas para um atleta ter coragem dentro de campo, ele precisa ter uma boa relação socioafetiva. Olha aqui o Neymar, o Messi e o Suárez, por exemplo. Foi o melhor momento dos três. Quando o Messi foi e o Neymar foram para o PSG, eles encontraram o Mbappé. Saiu o Suárez e entrou o Mbappé no trio de ataque. O Mbappé é melhor que o Suárez, tecnicamente falando. Mas o Mbappé não é um cara que dá tanta relação, dá uma tanta liga e um cara tão agregador quanto o Suárez. Então, o jogador de futebol, quando ele tem confiança, uma boa relação socioafetiva, que entra no aspecto psicológico, ele tem um rendimento muito melhor, tá bom? Em termos de coragem e de doação, de um correr pelo outro. Então é importantíssimo quem trabalha com futebol desenvolver um bom ambiente no grupo e um bom relacionamento seu com os atletas e dos atletas com os atletas, né? Então isso é extremamente importante, tá? Agora só para dar uma pincelada na parte técnica, a técnica no futebol é toda ação que o jogador realiza com a bola ou na tentativa de recuperar a posse dela. A gente vê aqui dois meninos brincando, né? O Estevão e o Hendrick, no aquecimento do Palmeiras, antes deles irem embora, você olha e fala, esses meninos são extremamente técnicos. Por que você fala isso? Porque eles dominam os fundamentos do jogo, receber a bola, estão controlando a bola, um bom passe, um bom domínio, né? Então, quando o jogador é técnico, significa que ele realmente é um jogador habilidoso que domina
os fundamentos técnicos do jogo, tá bom? Muitos autores colocam fundamentos de forma diferente, nomes diferentes. Você vai encontrar artigos que vão falar menos ou mais do que esses, tá? Esse aqui é um resumo de alguns dos fundamentos. O chute e o cabeceio são considerados fundamentos primários, porque deles se originam outros, como passe, drible, finta, proteção, finalização, controle, domínio, desarme e condução, tá? Por que o passe e o cabeceio são considerados primários? Porque se eu der um chute para o meu companheiro de equipe, eu dei um passe. Se eu der um chute para o gol, eu fiz uma finalização. Se eu der sucessivos chutes fracos na bola, eu estou conduzindo a bola. E o cabeceio é o mesmo jeito, tá bom? É óbvio que vocês vão encontrar, eu não sou dono da verdade, só estou trazendo para vocês alguns exemplos de fundamentos, tá? Que são utilizados no futebol. Só que uma coisa vocês têm que se atentar. O mesmo fundamento, ele pode ser aplicado de várias formas. Então, se você é treinador, fala, hoje eu vou dar um treino de domínio, é só um exemplo, tá? Ah, então, mas tem o domínio para proteção, que é como que a gente vê do Ronaldo Gaúcho. Tem o domínio para finalização, que é o do Ronaldo Fenômeno, aquele puxa a bola da direita para a esquerda, ambidestria pura. Tem o domínio para o drible, são ilustrações, tá, gente? Só para mostrar para vocês, ó, o Zidane já dominou a bola driblando. Então, os fundamentos, eles têm o mesmo nome, mas eles são aplicados de formas diferentes. Então, se atentem a isso. Aqui, por exemplo, a finta. A finta é utilizada como um pré-drible. Olha o Messi e o Ronaldo Fenômeno fintando para desestabilizar o marcador, né? À sua esquerda. Então, eles usam a finta de corpo para tirar o marcador do eixo de gravidade dele de mais equilíbrio e depois eles dão o drible, né? A finta também pode ser um desmarque, como o Pedro vai fazer aqui no gol contra o Santos. Olha o Pedro à direita, né? Vamos ver se travou o vídeo da direita aí. Tá aí, agora foi. O Pedro ele dá uma finta, ele se desmarca para receber espaço, ou seja, para abrir o espaço para receber a bola, né? Depois tem o mérito de fazer o gol. Então, o mesmo fundamento, ele pode ser aplicado de diferentes formas. Se atentem a isso, tá bom? Isso aqui é um estudo que fizeram com o Neymar, né? Quanto é a força do hábito, compararam a atividade cerebral dele, né? Sinapse, fazendo os fundamentos. Quanto mais técnico é o jogador, pode-se dizer assim, menos gasto energético ele tem, porque você pensar e executar gasta uma energia absurda, né? Então, quanto mais você treina, mais no automático fica, igual dirigir um carro. Quando está tirando a carteira de motorista, tem que fazer 1 milhão de coisas e você se perde, né? Parece o fim do mundo. Depois de 10 anos dirigindo, você já faz aquilo com maestria. É a mesma coisa, nem pensa naquilo. Então, isso mostra que quanto mais eu treino uma técnica e quanto mais tempo de jogo eu tenho, menos gasto energético eu tenho para pensar, escolher a ação e fazer a ação, né? Jogadores amadores, eles têm um gasto energético maior que o Neymar, porque eles não têm a mesma técnica e o mesmo tempo de treinamento dele, por exemplo. Então, a força do hábito interfere diretamente na técnica. Uma coisa bem bacana para vocês pensarem, né, me dar uma provocada em vocês aqui, é que o futebol ele é jogado, obviamente, com a bola. Só que são 22 atletas em campo, tá bom? Desses 22 atletas, só um está com a bola. Então, o jogador fica em média 1 minuto e 45 com a bola no pé. Os outros 90 minutos ele fica sem a bola no pé. A gente ensina os jogadores a jogar sem a bola? Raramente, né? Então, temos que ensinar algumas habilidades complementares, e algumas delas sem bola, como a visão periférica, noção espaço-temporal, leitura de jogo, tomar decisão, mapear, atacar espaços, que é uma tendência do futebol moderno, apoio. Olha aqui o mapear, ó, De Bruyne. Ele olhou, escolheu a ação. Aqui, o Messi, à direita. Antes de receber, ele já olhou 2 vezes, olhou de novo.
que tomou ação, tá? Isso a gente pode treinar com ou sem bola. O jogo apoiado. O Maradona faz o gol mais bonito da história das Copas, não segundo eu, mas segundo a FIFA, quando ele tem o apoio do Thiago, se não me engano, né? Mas é o apoio do jogador argentino ao lado dele. Agora ele vai pegar a bola, ó. Agora. E tem um jogador correndo do lado dele. Esse jogador é sempre o apoio que gera dúvida no marcador. O marcador nunca sabia o que ele ia fazer. E ele fala que ele só fez esse gol porque teve o apoio do jogador correndo junto com ele. Se ele não tivesse esse apoio, ele não faria o gol, segundo o próprio Maradona. Então, olha a importância de você ensinar o seu atleta a acompanhar a jogada. E aí, você ensina isso? Você já pensou nisso? Importante, tá? E a tática, né? A gente falou da psicológica, social, teórico-social, técnica e a tática. Gente, a tática é muito mais do que sistema de jogo, tá? Tática é a forma que a equipe se organiza em campo, de acordo com a fase do jogo. Já vou explicar quais são as fases. Baseada na gestão do espaço, de acordo com o tempo, adversário, companheiros, bola e placar. Então, só um exemplo. A tática de começo de jogo é diferente da de fim. A tática que eu adoto contra um time fraco, tecnicamente, é diferente quando eu jogar com um time muito bom, tecnicamente, né? Então, a tática ela fica mudando de acordo com o passar do tempo dentro do próprio jogo, baseado com o placar. Se eu estou ganhando o jogo, geralmente eu adoto uma postura mais defensiva. Se eu estou perdendo o jogo, a minha tática vai ter que mudar, eu vou ter que me atirar mais ao ataque. Se eu estou jogando, tive um jogador expulso, o que eu faço? Mudou toda a minha tática, né? Então, ela é maleável, tá? Ela é muito mais do que sistema de jogo. E a tática ela está diretamente ligada a essas 4 fases do jogo, que é a organização ofensiva, que é o ataque, ou organização defensiva, que é a defesa. Se eu tenho a posse de bola, ou seja, se meu time está com a bola, meu time inteiro é atacante. O outro time inteiro é defensor. No momento em que eu perco a posse de bola, eu tenho as transições. Eu mudei a chave. Eu tinha a posse de bola, eu perdi ela, eu passo a fazer a transição defensiva, que é uma outra fase do jogo. Fiz a transição defensiva, me estabilizei, aí eu sou defesa. Aí eu estou defendendo. Recuperei a posse de bola, eu tenho alguns segundos de transição ofensiva. Estabilizei a transição ofensiva e eu viro o ataque. Então, futebol tem 4 fases, depende da posse de bola. A organização ofensiva, a transição defensiva, a organização defensiva e a transição ofensiva, tá bom? E alguns autores colocam a bola parada como uma 5ª fase. Aí vai de autor para autor. Eu acho que quando... Eu não concordo, mas eu acho que quando eu tenho uma falta para minha equipe bater, eu estou em ataque, porque a bola está comigo. Quando a falta é para outra equipe, eu estou em defesa. Então, é uma briga entre autores, mas eu tenho a obrigação de falar para vocês, né? As 4 fases do jogo são essa, e alguns autores colocam a 5ª fase do jogo como a bola parada, tá bom? Sistema de jogo também é sistema tático, tá bom? Tática também é sistema de jogo, perdão. E um conceito de sistema de jogo é essa, ó, é a divisão dos jogadores, inicial dos jogadores, divididos pelos 3 setores, ou seja, eu divido o campo em defesa, meio e ataque, e conto os atletas, esses 11, né? Essa divisão pode ser em 3 setores, que é defesa, meio e ataque, ou em 4 setores, que é defesa, meio campo defensivo, meio campo ofensivo e ataque. Essa segunda forma ela é mais detalhada, tá bom? Futebol de mais alto nível fala dessa forma, mas não tem problema. Então aqui a gente tem aqui, ó, por exemplo, o goleiro G, 4 na defesa, 3 no meio de campo e 3 no ataque. Então olha lá, goleiro, 4 no meio de campo, na defesa, perdão, 3 no meio de campo e 3 no ataque, ok? Alguns autores colocam a seguinte forma: 4 na defesa, 1 no meio de campo defensivo, ó, que fica atrás no meio de campo, da linha de meio, 2 meio-campistas ofensivos e 3 atacantes. Aí fica um pouquinho mais detalhado, tá bom? E é um pouquinho mais coerente, certo? Então aqui é só para mostrar para vocês que a tática muda, que dentro do jogo, ó,
o Brasil tinha a posse de bola. O Brasil está no sistema de jogo aqui, o Brasil atacava no 4-3-3 e defendia no 4-1-4-1, né? Atacava no 4-1-2-3, mas enfim. Olha aqui como que muda. O Brasil tinha bola, né? Perdeu a bola, transição, não conseguiu roubar a bola, volta para marcar. Agora eu estou defendendo no 4-1, ó. 4 na defesa, 1 no meio defensivo, uma linha de 4 no meio e um ataque. 4-1, 4-1 para defender. Então eu mudo, né? A forma de atacar e defender de acordo com a posse ou não da bola, tá bom? Então a tática ela é volátil, ela vai mudando a cada instante. É óbvio que eu devo treiná-la em cada uma das situações. Quais são as situações? As fases do jogo são 4 situações, né? Ataque, defesa e transições. Uma coisa que é muito importante e para a gente poder ir caminhando para o fim, a gente tem que treinar aqueles 5 aspectos que eu falei para vocês, principalmente no futebol, a partir do sub-17, sub-20 profissional, integrar ao máximo o físico, o técnico e o tático. O problema do futebol brasileiro é que ele é muito fracionado, né? O jogador chegava no clube de manhã, treinava físico e musculação, depois à tarde treinava fundamento e depois o tático. Sendo que eu posso treinar tudo isso de uma vez. A grande sacada no futebol, e isso é uma coisa que a gente está copiando agora da Europa, né, uma ideia da periodização tática, é treinar todos os aspectos juntos, tá bom? Por exemplo, olha esse aquecimento. Os atletas estão fazendo fundamento, estão aquecendo. Ao mesmo tempo tem o físico, ó, técnico, que é o fundamento. Físico, que é o deslocamento, né? Corrida, óbvio. Então, eles estão aquecendo. Isso é o profissional. Para as crianças, você pode dar como treinamento principal esse. Então, tem o fundamento e o físico. Eu tenho a parte técnica, agora também, ó, que a técnica é fundamento, chute, passe. Eu tenho o físico, que é o tiro, e o tático, que é a transição, mudança de comportamento e trabalhar em linhas. Olha, eles estão trabalhando em linhas. Então, essa é uma forma de uma equipe aquecer, objetivando já o físico, o técnico e o tático numa única atividade. Aí eu ganho tempo e fico mais próximo do que é o jogo. Porque senão, eu dou volta no campo, depois eu faço o fundamento e depois eu ensino a tática, sendo que eu posso fazer tudo de uma única vez, tá bom? Então, aqui é um exemplo, ó, de um treinamento sem intensidade. O jogador toca a bola para o outro, ó, não está errado, tá, gente? Não está errado esse treinamento, mas não é o ideal. Ele toca a bola para o outro, cruzou e cabeceou, tudo bem. Mas no jogo não tem muita fila, né? No jogo geralmente tem oposição, e se for com criança, a criança geralmente volta brincando, conversando, tudo bem, você tem que controlar a situação, e tem que evitar o máximo de fila possível, e começa uma nova ação. Não está errado esse treino, tá? Só que o treino, se você quiser deixar um treino um pouquinho mais próximo do real, só que daí a intensidade aumenta muito, tem que fazer assim, ó. Técnico, ele tocou a bola, fez a ultrapassagem, fez o passe, cruzamento, técnico. Depois da ação, eu obrigo os meus jogadores a darem um tiro até as bandeiras, ó, que estavam lá embaixo. Isso é físico, tiro de 30 metros, 40. E aí eu já tenho tático, porque eles pararam numa linha. Isso desgasta muito, mas é muito mais próximo do que é o jogo. Então, esse meu treino aqui, ele dura bem menos, o volume menor, só que com uma intensidade muito maior. Ele é muito mais próximo do que acontece no jogo. O jogador gosta disso. Treinar pouco, mas o que realmente vai levá-lo a aprender o jogo, tá bom? Dessa forma, eu melhoro a tríade de treinamento, né? Em que eu treino, me alimento bem e descanso. Se eu treino muito, 2, 3 períodos, e descanso pouco, eu não vou evoluir. E se eu não me alimento bem, também não. Então, se eu fizer um treino muito bom e der bom tempo de descanso, aí sim eu vou conseguir evoluir. Caso contrário, não. Para criança, gente, não precisa ser tão intenso o treino, tá bom? Óbvio, né? Só que uma coisa é fato.
Para a criança, o treino ele é construtor. A criança vai crescer com sono, com descanso. E para o adulto e para o atleta profissional, o sono ele é reparador. Então eu tenho que treinar, me alimentar bem e, obviamente, descansar. Se eu fico muito tempo no clube, eu não descanso da forma correta. Então o atleta precisa ter o tempo para ele, para a família dele, para descansar, não só o corpo, mas a mente. E aí sim, se eu tiver um treino de boa qualidade, eu consigo ofertar mais descanso para o meu jogador, tá bom? Caminhando aqui para o fim, só para resgatar um pouquinho do futebol brasileiro, quando eles atacam, nós defendemos, né? Isso aqui é o Didi, Folha Seca, da década de 50, e ele dizia assim, quando nós atacamos, aí o azar é deles. Por quê? O Brasil sempre teve a cultura do ataque. O bom do futebol é atacar, mas a gente tem a obrigação de defender, né? Atacar por prazer, defender por obrigação. Zagallo já dizia, eu tive uma aula com ele, talvez a última aula que ele ministrou, e ele falou isso para nós: treinadores brasileiros armem suas defesas, tá bom? Ele era conhecido como retranqueiro, mas simplesmente foi o cara que mais ganhou títulos do mundo. E simplesmente essa frase dele era porque o Brasil sempre vai dar um jeito de fazer gol. Agora a gente precisa estruturar a nossa defesa. Ele conseguia estruturar as defesas das equipes dele e lá na frente os jogadores brasileiros decidiam para ele. Sempre foi assim e por isso que ele foi o grande campeão. Muitas vezes taxado de muito defensor, né? Mas ele é um cara que jogava extremamente para frente com os atletas ofensivos que tinha. Então ele fazia uma boa base defensiva, geralmente uma linha de 4, e depois soltava os craques para poder jogar e não ter preocupação em marcar, né? Então ele era um cara muito competente e não retranqueiro, como todos falam, muitos falam. E aí a gente tem que discutir, será que a gente tem que resgatar ou reinventar o futebol brasileiro? Na verdade, a gente tem que reinventar o nosso futebol resgatando alguns valores, porque o futebol mudou. O futebol hoje ele é muito mais rápido, muito mais forte, muito mais tático. Então a gente tem que educar o nosso atleta e treinador, tá bom? Mas educá-los de uma forma que a gente não perca a nossa identidade, que é do futebol arte, né? Então a gente vai ter que desenvolver aí uma forma de ter o espetáculo e o resultado. Isso é possível. O Ronaldinho Gaúcho é um dos exemplos disso, né? Que é possível aliar a força com o futebol técnico e o futebol do futuro. Uma dura missão para vocês. Isso aqui é uma previsão que eu fiz há muito tempo atrás. Infelizmente, não acertei o 7-1, mas acertei em algo, né? Que eu falei o seguinte: em 2013, fim do futebol bonito, só o Barcelona pode jogar e dar espetáculo? Eu acho que não. Acho que é o surgimento de outro show, tão bonito quanto e, por que não, mais eficiente. Teve uma final de Champions League, tá, em 2013, entre Bayern e Borussia. Então, parabéns, Bayern e Borussia, pela técnica, tática e força. Parabéns ao futebol alemão. O Brasil precisa deixar de lado o orgulho e aprender, por que não, com os antigos e duros robôs alemães. Um ano antes de a gente perder de 7-1, já estava na cara que a Alemanha estava muito na nossa frente, que estava jogando futebol que não era só mais força, e tinha técnica e muita tática. E a gente, na nossa arrogância, dando risada dos robôs alemães. Um ano depois, sofremos o 7-1. Não previ o 7-1, mas previ que o futebol brasileiro ia decair. Agora eu prevejo um bom futuro para o futebol brasileiro, mas a médio prazo. A gente torce pela seleção, a gente quer o melhor do futebol brasileiro, mas a mudança está começando agora com as categorias de base, vai demorar um pouquinho. Sempre tenha criatividade para você montar os seus treinamentos, tá bom? Então, você vai procurar muita coisa, né? Mas procure boas bases para você ter noção de como montar o seu treinamento. Seja único, seja você. Eu tenho os meus cursos particulares na plataforma Hotmart, a preços acessíveis, e eu ensino como montar treinos, tá bom? Então, qualquer coisa, vocês podem procurar o professor José Alexandre ou me procurar nas redes sociais, Marcelo F. Guimarães, né? E lá vocês vão poder encontrar bastante ideia de treinamento e como você montar os seus treinamentos, tá bom? E eu fico à total disposição. E essa é uma das minhas ações atuais, né? Eu trabalho com assessoria para treinadores. Então, esses cursos são muito bacanas e vão agregar bastante na formação de vocês.
por um preço acessível, pode ter certeza, tá bom? Qualidades indispensáveis para quem vai trabalhar com futebol: amor pelo futebol, humildade para sempre estar aprendendo, adaptação, que sempre um cenário vai ser diferente do outro, você vai ter que se adaptar rápido, e resiliência para aguentar, tá bom? Eu agradeço, deixo aqui o meu contato e assessoria, né? A minha rede social, o Instagram, o Marcelo F. Guimarães, e meu telefone para contato, e é isso aí, tá bom? Foi um prazer enorme estar com vocês, estou aberto aí a próximas oportunidades e, ao mesmo tempo, para diálogos, qualquer dúvida que ficou, vocês podem me procurar pelas redes sociais ou até mesmo pelo meu WhatsApp, tá bom, pessoal? Mais uma vez, gratidão pelo convite e desejo boa sorte, principalmente aqueles da área de educação física que vão trilhar o caminho do futebol. Valeu! Professor Marcelo, em nome aí do Unisalesiano, né, do nosso encontro, eu gostaria de agradecer muito a você por essa brilhante palestra. Trouxe aí muito conhecimento sobre futebol e eu confesso que aprendi bastante coisa e ainda senti muita vontade de ouvir muito mais você falar. Parece que o tempo passou muito rápido, ouvindo aí você comentar aí tantas coisas interessantes sobre futebol, né? Eu gostaria de colocar uma perguntinha apenas, tá? E uma outra pergunta mais especificamente sobre os seus cursos aí, né? A pergunta que eu ia te fazer, talvez seja curiosidade de alguns alunos nossos, né? É que parece que o futebol, ele deixou um pouco de lado a criatividade. Eu não sei se essa é uma impressão minha, né? Ou se realmente parece que isso está acontecendo, né? Em vista, lógico, de uma eficiência, etc., né? Se na sua visão isso realmente está acontecendo, ou se é só um viés momentâneo ali, e de qualquer forma, como é que a gente faz para estimular nas nossas crianças, adolescentes, né, que eles consigam ter essa eficiência e a criatividade junto, né, não perder essa essência que você falou do futebol brasileiro? Legal, professor. Excelente, excelente apontamento. A gente atrela muito a criatividade, a solução de problemas, né? Então, o atleta, para ser criativo, ele tem que solucionar um problema. Os problemas do futebol moderno são mais a gestão de espaço. Ele achar um espaço, porque as defesas melhoraram muito em termos de fechar espaço. As marcações não são mais individuais. Então, aquela técnica que a gente treinava muito, a gente ainda deve treinar, do drible, do 1 contra 1, ela é importantíssima, mas ela já não é mais a única para conseguir gerar uma vantagem, né, em termos da defesa. Então, a gente tem que desenvolver no futebol brasileiro, além dessa técnica, que é a criatividade, de eu dar o drible, de uma situação imprevisível, eu solucionar o problema curto, eu tenho que ver, agora existe um outro problema, depois desse drible, o que eu faço, né? E isso é pouco treinado. Uma segunda linha de raciocínio, como que eu vou achar o espaço para mim ou para um outro companheiro poder fazer o gol? E aí, assim, é possível ensinar, né? Como eu falei para você, a gente não ensina a criança a jogar sem bola, né? Você ensinar simplesmente uma criança a correr do lado da outra, quando essa aqui tem a posse de bola, já ajuda essa a tomar uma boa decisão, porque ela tem a opção do toque ou da segunda ação. Enfim, então existem maneiras de eu desenvolver estratégias e exercícios que estimulem a tomar a decisão da criança desde pequeno. Tá? E a criatividade nossa não é baseada somente no drible, né? Então, a gente, sim, teve uma queda de criatividade, mas nessa criatividade voltada para a solução de problemas do futebol moderno, tá bom? E óbvio que a técnica em si só não faz mais efeito, né? Então, muita coisa tem que ser desenvolvida, mas a gente não pode perder a nossa essência. E óbvio que o brasileiro ele consegue se adaptar mais rápido que qualquer jogador, isso ainda é fato, né? Então, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas é mais ou menos isso que eu penso. Excelente, professor. É isso mesmo. Deu para esclarecer bem aí que a gente, mesmo quem não é da área do futebol, né, acaba vendo essa mudança e às vezes fica com essa dúvida, né? E agora você esclareceu bem o que está acontecendo, né? No futebol moderno. Dá para a gente, inclusive, projetar para os nossos jogadores do futuro, né? Que
estão ainda em formação e que serão aí possivelmente profissionais no futuro, né? Falando nisso, professor Marcelo, eu gostaria de perguntar como que os nossos alunos do Unisalesiano podem, então, acessar os seus cursos, porque muitas vezes os corredores, eles nos perguntam, né, onde eu consigo uma formação um pouco mais completa sobre os esportes de forma geral, e a maioria se interessa por futebol, né? Você poderia explicar um pouquinho melhor como que eles fazem para acessar os seus cursos, o seu e-book? Ah, legal, Zé. Ô, José, professor, desculpa, né? Tanto tempo de parceria aí, a gente fala de futebol, aí a gente jogava junto, a gente formava uma dupla de meio de campo, aí, ó, estamos batendo uma bola hoje diferente do que a gente fazia antigamente, é bom demais te reencontrar. Mas, em relação ao aluno, né, que quer treinar futebol, óbvio, ele vai ter que fazer a faculdade de Educação Física, ele deve procurar os cursos das licenças da CBF, né, ou da preparação física, ou análise de desempenho, ou as licenças de treinador. E em relação a mim, pode estar me procurando nas redes sociais, ou até vindo a você, de repente, não tem problema algum, e você passar meu contato. E aí eu tenho e-books, eu tenho meus cursos particulares, assessorias, mas alguns e-books eu até distribuo gratuitamente. Posso até fazer isso para você. Se algum aluno tiver interesse, pode procurar o professor José Alexandre, ele passa o meu contato, ou me procura na rede social Marcelo F. Guimarães, né, Guimarães, no Instagram, e lá eu passo o e-book. É óbvio que os outros cursos já têm um custo, né? Mas lá na minha rede social tem como acessar esses cursos. Então, são bem bacanas e, como eu falei, bem acessíveis e de uma forma que vai ajudar bastante. Muito bem, professor Marcelo, muito obrigado novamente, né? Então, em nome aí do Unisalesiano, né, e toda a nossa equipe aqui de docentes, né, particularmente do curso de Educação Física, a gente agradece a você por todo esse seu conhecimento que você compartilhou com a gente. Muito obrigado, foi um enorme prazer poder revê-lo aqui nas telas, né? E aí a gente conclui, então, essa brilhante palestra, né, pedindo que Deus abençoe a você aí na sua vida, na sua carreira, né? E agradecer novamente a você por compartilhar com a gente tanto conhecimento. Muito obrigado, professor Marcelo. Professor, eu que agradeço. E só para você ter ciência, né? O José Alexandre, o professor José Alexandre, foi aprovado no Corinthians quando é garoto. Virou um professor universitário e hoje dissemina a saúde. Foi um cara que o esporte caminhou para o bem. Não virou jogador, mas foi um grande case de sucesso e hoje contribui para a formação de novos treinadores, né? Às vezes a gente não conhece a história dos nossos professores, então eu fico muito honrado e eu que agradeço o convite, professor, e qualquer outra ação é só me chamar que eu prontamente vou atender. Obrigado.